Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise aqui de pools de liquidez. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análise, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui no Matrix Finance, já com uma pool de liquidez aberta, eu selecionei algumas aqui. Essa aqui é a primeira, no caso aqui é Ethereum e Ether, tá? Na rede Arbitrum. Então vamos analisar aqui. A correlação dela é de 46% nos 30 dias, volatilidade de preço de 8,33. Vamos olhar aqui o volume, peça importante aqui do jogo. Bom, a gente vê aqui no volume que ele não está muito consistente, que ele tem aqui nesse período uma alta de volume bem grande, depois ele cai bastante, e daqui para frente ele até que fica um pouco mais constante. A média de volume nos 30 dias é de 197 mil, com um TVL de 180 mil. Tá? Então vamos tirar essas duas barras ali, né? Vamos puxar o volume pelo menos até aqui, até esse período aqui do dia 14. Bom, tirando esse período do dia 14, a média do volume cai para 145. Então, vamos ajustar o range aqui, a nossa faixa, nesse período. A região de baixo eu manteria aqui, próximo desse fundo, embora tenha essa quedinha aqui. E a região de cima a gente vê que ele está bem próximo aqui do topo, né? Então, não faz muito sentido eu trazer o preço para esse topo aqui, visto que a gente vê aqui claramente no gráfico que, embora ele esteja formando uma possível lateralização nessa região aqui, onde seria 11% aqui, se eu colocar aqui em 7%, ele vai ficar muito próximo do preço atual e a Ether continua se desvalorizando perante o Ethereum, indo devagar, mas a gente vê que é uma tendência aqui de desvalorização da Ether perante o Ethereum. Vou colocar esse range em 15% e vou aumentar esse aqui para essas regiões aqui desse fundo aqui, que daria mais ou menos 15% também. Nesse cenário, eu entraria com 53% de Ether e 46% de Ethereum. No preço atual, o APR fica com a estimativa de 159%. Fica mais interessante se a gente colocar ele no pico da distribuição de liquidez do range, ou seja, eu estou colocando o APR aqui nessa região, onde ele teria 108% de estimativa, que seria nessa região aqui do pico da distribuição de liquidez da minha faixa, que é um ponto mais próximo de uma possível realidade. Tá? Quando o preço estiver ali no topo da distribuição de liquidez, ele vai ter um rendimento menor, e o mesmo ocorre com o volume. Então, como o volume aqui está bem inconstante, eu vou colocar o time frame aqui, vou diminuir para os últimos 7 dias. Ele até aumenta aqui um pouquinho o volume, a média de volume nesses últimos 7 dias. Então, a estimativa do APR aumenta para 115. Vamos ver como ficou o volume nos últimos 6 dias de time frame. E aí o APR novamente diminui para uma média de 102% agora. Uma alocação de $1.000, 2,81 dólares por dia. Adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Ethereum GRT na rede Arbitrum no 0,30%. A gente vê que a distribuição de liquidez dela, ela tem umas regiões onde ele tem um pouco mais, depois ele cai, depois ele tem uns picos e aí cai. Então vamos analisar aqui. Ele está num momento aqui bem próximo de uma área de pouca distribuição de liquidez. Então no time frame de 30 dias a gente tem uma correlação de 87%, tá? E uma volatilidade de preço de 6,64%. Vamos olhar o volume. Aqui a gente está com uma média de 118 mil de volume nos 30 dias. A gente tem essa barra aqui bem grande, que eu já vou tirar ela. Dali para frente o volume passa a ser mais constante. Então, vamos diminuir o time frame para poder eliminar aquela barra de volume. Colocando aqui 22 dias, o volume fica um pouco mais consistente. Ainda tem duas barras aqui. A média cai para 95. Vamos definir a nossa faixa. Vou colocar o range mínimo no preço mínimo e o range máximo. O topo seria o preço atual. Então eu vou deixar com a margem aqui de 15% também.
15% para cada lado aproximadamente, média de 53% de GRT e 46% de Ethereum nessa faixa. Vou colocar no pico da distribuição de liquidez da faixa e a gente vai ter aqui 51% de APR, $1.000, 1,40 aproximadamente nessa faixa. Se a gente aumentar o time frame, a gente poderia trazer o preço para essa região desse pico. Mas a gente vê aqui também, ó, que GRT está se desvalorizando perante o Ethereum, vindo buscar esse topo anterior aqui, que vai funcionar como uma resistência para essa desvalorização aqui, no caso de GRT. Vou colocar o Calculation Range em 7 dias, que aí a gente vai ter um volume até mais consistente. O APR também diminui consideravelmente. Se a gente colocar a média da distribuição de liquidez, esse APR aumenta um pouco, porque ele vai pegar toda essa distribuição de liquidez aqui, ele vai calcular a média para poder me dar o APR. No pico da distribuição de liquidez, que me dá um cenário menos favorável, né? E aí a gente tem 37%, quase 38% de APR de estimativa. Então vamos adicionar no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é Ethereum Virtual na Aerodrome, tá? Em 0,27%. No modo Staked, que você recebe Aero como recompensa. A gente vê que a distribuição de liquidez dela está concentrada nessa região aqui, nessa barra atual, tem bastante liquidez. Então vamos analisar aqui o volume. O volume dela está caindo, né? Deixa eu ver aqui que tinha um volume alto, um volume mais baixo, um volume mais baixo agora. A correlação dela é de 76%, volatilidade de preço de 10%. Vamos definir o nosso range aqui com os 30 dias e eu deixaria o preço mínimo exatamente onde ele está, em 25%, e o preço máximo, o topo ficaria aqui, em 9%, eu colocaria talvez 20%, e aí eu entraria bem mais com a Aero, 60, um pouco mais de 60% e, 30, e quase 40% de Ethereum. Nesse cenário, a gente tem 183% de estimativa de APR, com um volume médio de 3 milhões, com um TVL de 1 milhão. A gente está com essa região aqui bastante inflada, então eu vou diminuir bastante esse Calculation Range. Vou baixar ele aqui para os últimos 7 dias e a gente vê que essa média de volume diário cai para 1,91. Ainda é acima do TVL. O pico da distribuição de liquidez no range é onde o preço está. Então a gente já está no que seria o pior cenário, né? Se a gente avaliar o custom price e diminuir o preço para essas regiões onde tem menos distribuição de liquidez, a gente vê que o APR já aumenta. Então eu vou deixar aqui no pico da distribuição de liquidez. A média, usando a média, seria de 800 de APR, mas eu vou deixar no pico da distribuição de liquidez com um APR de 175% de estimativa, com $1.000, 4,82 de recompensa. Essas recompensas, por ser staked, viriam em Aero. Se ela não for staked, esse APR cai para 43% com 1,21 vindo nas duas moedas. Então, acredito que o staked seja mais interessante nesse cenário de Ethereum Virtual na Aerodrome. Vou adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. Próxima é uma pool na Solana, que é Sol e AI16Z, na Raydium, no 0,25%. Vamos fazer a nossa análise. A gente está bem próximo aqui do pico da distribuição de liquidez dos 30 dias, onde provavelmente estará nosso range também. Ela está aqui relativamente lateralizada nessa área, correlação de 78%, volatilidade do preço de 13% nos 30 dias. O volume também baixou aqui um pouco. Vamos ajustar o range aqui nos 30 dias. Se eu puxar para o topo, a gente vai estar aqui próximo de 17 e o fundo é próximo de 37. Eu colocaria o fundo aqui nessa região de 20%, que é próximo um pouco abaixo desse fundo aqui e desse aqui, que é uma região interessante da lateralização, e colocaria o topo também em 20%, que ele bate aqui
chega próximo aqui, aqui ele passa um pouco, mas volta. Então ela está num movimento de lateralização bastante interessante aqui com a Solana. Nesse cenário a gente tem 277% de estimativa. Vou colocar no pico da distribuição de liquidez, baixa um pouco esse APR e agora eu vou diminuir o time frame para poder eliminar algumas barras de volume. Então eu vou botar aqui a média de volume nesse período é de 2,49 milhões para 1,72 de TVL. Então eu vou baixar aqui para 14 dias e a gente vai ter 1,94 de volume, bem mais consistente. Tá? A gente ainda tem esse aumento de volume nos últimos dias aqui, mas os 14 dias está interessante. Se eu baixar para 7, não deve fazer tanta diferença assim. Ele até aumenta um pouco nos últimos 7 dias. Então eu vou deixar nos 14, que é um cenário um pouco pior. E a gente tem aqui 207 de estimativa de APR com $1.000, 5,70 em média por dia de estimativa de preço. Então salvar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui também é na Raydium Solana, que é a Solana e Zeus. Tá também aqui bem próximo do pico da distribuição de liquidez já. Nos 30 dias ela tem uma correlação de 58%, uma volatilidade de preço de 13%, a média de volume de 800 mil com TVL de 500 mil. A gente vê que ela teve um aumento de volume aqui nesse período aqui e depois voltou a ficar regular aqui com períodos passados. Eu vou puxar o preço para essa região aqui, que seria uma região mais consistente com o que vinha acontecendo antes desse período aqui de 7, 8 dias aqui mais ou menos, que teve esse aumento significativo de volumes. Mas primeiro eu vou definir o range. Então, puxando para o topo, a gente tem um range de quase 50%, 47%. O fundo aqui na região de 24%. Então, Zeus está ganhando valor perante Solana. Então, aumentaria aqui para uma região de 30%. Puxaria esse range aqui para essa região desse topo e desse topo aqui. Ficando aqui uma média de 27%, 25% de distância do preço. Que ela está fazendo uma pequena lateralizaçãozinha aqui nesse período. Vou ajustar agora, colocar no pico da distribuição de liquidez. O APR ele cai um pouquinho, não muito, porque o preço atual já está bem próximo do pico. A gente pode ver aqui, né? O pico é por aqui, então o preço já está bem próximo. Então reduzir o volume aqui para os últimos 5 dias, talvez. Nos últimos 5 dias, a gente vê que nos últimos 5 dias ela está com uma boa lateralização aqui. O nosso range está acima, por isso que não está mostrando. Nos 5 dias, com aquele volume flat, como estava lá no passado, que seria um volume um pouco mais normal, a gente tem uma média de 100% de APR aqui, de estimativa, com $1.000, 2,84 de estimativa aproximada. Salvar no portfólio. E aqui está como ficou o nosso portfólio que a gente acabou de montar. Lembrando que o Matrix Finance não monta as pools. Aqui é um portfólio que eu estou montando para poder ir nas plataformas montar as pools. Então, com $5.000 de alocação, 5 pools, cada uma com $1.000. Esse valor você pode mudar conforme sua estratégia. Se você achar que alguma moeda vale ter um percentual maior de exposição e outras menores, você muda esses valores. Mas coloquei $1.000 só como exemplo. Então a gente tem um APR aqui de 148% por ano, 12% por mês, uma estimativa de $20 por dia, com um capital de 5 mil. Aqui está a lista de pools que a gente salvou no nosso portfólio para poder decidir se vai ou não montar ou se vai fazer ajustes. A gente pode entrar aqui na simulação e fazer ajustes. A gente viu aqui a estimativa, lembrando que o Matrix Finance ele dá uma estimativa, não é certeiro. Se o mercado virar e começar a entrar volume, esse valor vai mudar para cima. Se começar a sair volume, esse valor vai mudar para baixo. Então tenha isso em mente, que isso é apenas uma estimativa. E também não é uma recomendação de investimento. Façam as suas análises antes de colocar o seu capital dentro de pools de liquidez do mercado financeiro em geral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos,
Participe da comunidade no Discord, o link está na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.